Bom, queria agradecer, como sempre, a presença de vocês aqui. É um prazer estar sempre com vocês aqui nesse curso que a gente preparou com tanto carinho. E a gente vai dar início hoje à nossa aula, que é sobre uma visão negocial, né, dos agentes influenciadores digitais. Então, a gente tem a Alessandra Menga, a Júlia vai explicar um pouco do currículo dela, mas que é uma pessoa completamente prática nesse sentido, tá? Desse lado da mesa, dos influenciadores. Então, Júlia, por favor, introduz aí a Alessandra para a gente poder dar início. Como a Camila falou, hoje a gente tem a honra, o prazer de receber a Alessandra Menga. A Ali, como ela é conhecida, ela é publicitária, já morou nos Estados Unidos e na China, trabalha desde 2002 como empresária de marketing de grandes atletas, jornalistas, youtubers, artistas e profissionais de destaque em suas profissões. Ela usa a sua sensibilidade e o seu conhecimento para desenvolver novos negócios que atendam às necessidades das marcas e empresas no mundo globalizado. Cria marcas e perfis de seus agenciados, identificando no mercado clientes que possuem o mesmo perfil de negócios, sugerindo campanhas, produtos e serviços. Com facilidade ímpar para relacionamentos, ela trabalha com uma rede exclusiva de agenciados, oferecendo a eles e às marcas que se associam um cuidado e atenção individualizadas e especiais. Ela é founder e CEO da AMA e ela ama o que ela faz. Adorei, obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Quando conheci a Ju no Real2C, eu estava lá acompanhando dois caras incríveis que eu cuido, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. E quando ela me fez esse convite, fiquei super honrada. Não costumo, falei para ela, falei assim, eu nunca dei aula, não sei, mas como é isso, eu amo mesmo o que eu faço, eu acho que falar sobre a minha carreira, sobre a minha empresa, sobre as conexões que eu crio, para mim é uma delícia e eu vou adorar fazer essa troca aqui com vocês. Acho que tá sem... tá. Okay. Acho que a Ká vai falar um pouquinho desculpa, agora. Desculpa, eu estava falando, mas estava no mudo. Obrigada, Ali. Até contextualizando agora um pouco para o pessoal, justamente pela Ali ter essa visão mais prática e estar do lado da mesa dos influenciadores, eu acho que a ideia realmente é a gente trazer um pouco essa visão do negócio e aí a gente vai fazer um formato diferente. Vai ser mais um bate-papo, né? Primeiro a Ali vai apresentar um pouco o que é o negócio dela, como é que ela cuida e estrutura as coisas, e depois a gente vai abrir um espaço para todos trocarem, né? Vocês também tirarem dúvidas de como é a percepção de um agente, né, dos influenciadores. A gente também já tem aqui várias perguntas, eu e a Júlia, que já estamos assim sedenta para saber. Mas aí vocês também fiquem à vontade para mandar no chat ou abrir o microfone e fazer. A ideia realmente é que seja uma coisa bem fluida hoje, que todo mundo fique muito à vontade de tirar essas dúvidas de como é a ótica desse outro lado da mesa. Então, Ju, quer começar? Não, desculpa, Ali, pode começar. Pode falar, Ju. Não, eu ia falar para a gente aquecer os motores. Eu ia te pedir, Ali, para você contar um pouquinho do seu trabalho, da AMA. Claro. Antes da gente seguir aí para as perguntas. Claro. Eu vou contar um pouquinho, né? A AMA, ela tem, na verdade, coincidiu muito, ela é a MMA, né? Alessandra Menga Marketing Agenciamento, mas hoje eu não uso o meu nome, só uso a AMA mesmo. E se vocês me perguntassem qual que é o diferencial da AMA hoje no mercado, eu vou dizer com toda certeza que é o nosso cuidado, a nossa tratativa, sempre com muito amor, pensando em todo mundo. Eu acho que nesse meio de curadoria de influenciadores para campanhas, marcas, a gente precisa sempre pensar em todo mundo, né? Não dá para a gente só pensar quanto o meu asset, o meu talento vai ganhar e não pensar quanto a marca ela vai ganhar, para que a gente tenha aí relações duradouras sempre da melhor forma, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma apresentação que geralmente eu apresento para um novo cliente, né? Hoje mesmo eu estava falando para as meninas, eu estou aqui na XP, que é um cliente meu, e eu tinha várias reuniões aqui, e eu pedi até uma sala para poder fazer esse papo com vocês, e eles me deram aqui, é uma sala que vocês caberiam aqui comigo hoje. E é isso, assim, a minha relação com os meus clientes também são sempre muito, muito legais, né? Eu acho que é isso, assim, vocês estando em qual lado estejam da mesa, sempre procurem, né, ter essas relações que vocês podem sempre ter alguma coisa para agregar ou para ganhar ali no futuro junto com aquele cliente. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês.
aqui. Então, esse é o logo da AMA, como vocês podem ver aí, marketing e agenciamento. Então, a gente tem... Na verdade, eu falo que a AMA hoje ela tem 3 pilares, né? Então, a gente tem a parte de gerenciamento de carreira e imagem, 360, onde a gente cuida de várias personalidades do esporte e do entretenimento, cuidando de toda a parte de imprensa, né? Então, assim, algum jornal quer fazer uma entrevista com o Bernardinho, por exemplo. Então, eles entram em contato aqui, eu tenho um time que só cuida dessa parte, então a gente entende se vale a pena, se é legal, se aquele veículo, né, tem uma boa imagem, então a gente tem essa área. A gente tem área onde qualquer marca quer associar a imagem com o Bernardinho, então a gente avalia, a gente procura se aquela marca é idônea, se tem notas, alguma coisa que vá contra, né, a imagem do Bernardo, então a gente faz essa curadoria também. Mesmo que sejam produtos que não tenham um cunho comercial, tipo, é uma ação social para o Bernardinho participar. Por mais que a AMA não vai ganhar com isso, ou ele não vai ganhar com isso, porque a gente vai fazer um pro bono em prol de alguma coisa, a gente também analisa tudo, entende se é importante. Então, a gente faz toda essa parte de curadoria para os nossos talentos exclusivos. Então é isso, a gente cuida da imagem dos nossos agentados exclusivos e todo ano a gente pega todo mundo que a gente tem. Depois eu vou passar o site para vocês, que vocês podem dar uma olhada ali, todo mundo que a gente cuida, que vocês tiverem curiosidade. Então a gente senta com o time e a gente faz um planejamento. Então Caio Ribeiro, que está aqui, né? O Caio Ribeiro, então hoje ele trabalha na Globo, ele é jornalista esportivo. O que ele quer nesse ano de 2022? Ele quer fazer mais trabalhos como mestre de cerimônia, ele quer que o projeto Caioba Soccer Camp dele tenha uma unidade a mais. O que o Caio quer? Qual a expectativa dele em relação à imagem dele? E a gente monta um planejamento para ele, onde a gente cumpre algumas metas durante o ano. E qualquer coisa, se algum de vocês ligar para o Caio e falar assim, Caio, eu tenho um trabalho para você aqui, ele vai falar, olha, pode ligar para a AMA, para minha empresária e tal, que é ela que cuida disso. Então, a gente tem essa relação muito legal com todo mundo, que a gente cuida de confiança mesmo, sabe? Então, pode ligar, querer qualquer coisa, eles mandam falar com a gente, porque eles sabem que é o nosso expertise e eles precisam ficar livres para fazer aquilo que eles sabem fazer e etc, né? Então, aqui também é um casal que a gente cuida, que são os youtubers, não sei se vocês conhecem, mas eles têm 4 canais hoje no YouTube, com mais de 14 milhões de inscritos, 4 canais, é o Leon e a Nilce. O Leon é super geek, a Nilce é uma jornalista, são casados, e a gente faz muito trabalho com marcas, então a Samsung, por exemplo, todo celular novo que eles vão lançar, eles contratam eles para que eles façam um unboxing desse celular, para que eles mostrem o lado tecnológico desse produto, né? Então, aqui é muito real isso, que ética, comprometimento e dedicação é o que nos move, né? E como a Júlia falou no começo, amamos o que fazemos. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês conhecerem quem são os nossos talentos exclusivos. Então, a gente tem o Abdala Brothers, que são 2 irmãos, que foi através deles que eu conheci a Júlia, que nós estivemos no Real 2C, eles foram convidados para fazer 2 painéis lá. Eles são produtores e hoje eles fazem produções, assim, que o mundo publicitário nunca viu, assim, né? Então, eles filmaram o primeiro comercial da Porsche global no Brasil, que depois, se vocês quiserem, eu posso dividir com a Júlia e com a Camila uns links de uns trabalhos deles para vocês darem uma olhada, que é super incrível. E vocês ainda vão ouvir muito falar deles. O Arthur Bento é um menino da Sub-21, que ainda não é muito conhecido, mas ele é já capitão dessa seleção Sub-21, e daqui a alguns anos, não na próxima Olimpíada Paris, mas na próxima, com certeza, ele vai estar lá ali de titular na seleção. A Bia Ferreira, que é a boxeadora que ganhou a medalha de prata na última Olimpíada de Tóquio, acabou de ser vice-campeã do Mundial também, ela faz parte aqui do time. O Bernardinho, que todo mundo já conhece, que hoje dá muitas palestras, ele é técnico do time do Rio de Janeiro. A gente aprende muito com ele aqui em questão de liderança, sempre, né, a gente vê palestra dele todos os dias, mas a gente sempre aprende alguma coisa nova, porque ele é incrível. A atriz Bianca Rinaldi, que foi por muitos anos a atriz principal da Record, depois ela passou para a Globo e hoje ela faz o musical Silvio Santos, em São Paulo. O Bruninho, capitão da seleção, que é um cara incrível, e eu falo que todo mundo que eu trabalho, eu não tenho só uma relação
profissional e sim pessoal, né? O Bruninho, inclusive, ele é padrinho de uma das minhas filhas. Tantos anos que a gente trabalha junto e o nosso relacionamento se estendeu mesmo para a família. O Caio Ribeiro, que eu já falei para vocês, o Coisa de Nerd. O delegado Bruno, que hoje defende causas animais, não sei se vocês seguem ele nas redes sociais, ele tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e sempre está defendendo os animais e prendendo os bandidos que maltratam os animais. Ele é um cara muito incrível, assim, bem bacana. O Flávio Samelo, que é um fotógrafo, ele tem um programa de TV também e faz conteúdos incríveis, é muito querido. A Fê Garay, que é jogadora da seleção de vôlei, na verdade ela deu um tempo agora na seleção, porque ela quer ser mãe, então a gente está com uma... Né, você imagina assim, nossa, a Fê Garay, bicampeã olímpica, decidiu parar de jogar na seleção porque ela quer ser mãe. O que a gente faz com aquele planejamento que a gente tinha para ela, né? Então vamos focar nesse planejamento de ser mãe. Então como que a gente pode agregar as marcas, as matérias e tudo relacionados a esse mundo, né? Então a gente também trabalha com vamos jogar fora o que a gente tinha planejado e vamos fazer tudo de novo. A doutora Kelly, que é uma pediatra, ela tem um canal que chama Pediatria Descomplicada, onde ela aborda temas sobre criança, ela é mãe de 2 meninas, então ela também fala, né, dos sentimentos dela e tal, de uma forma descomplicada, super querida. A gente tem muita associação de marca com ela, sempre tomando cuidado com o CRM, não é todas as coisas que ela pode fazer, né, como médica, mas a gente tem um respaldo muito grande, então a gente sempre está tentando dar dicas de coisas que realmente ela acredita que ela indicaria ali dentro do consultório dela. Eu não sei se vocês querem me interrompendo e falando, mas vocês fiquem à vontade aí também, tá bom, gente? Quero me sentir aqui em casa e vocês também podem se sentir em casa. O Lipe é um ex-jogador da seleção, ele foi uma das principais armas em 2016 para que a seleção ganhasse o ouro. Ele é um cara muito resiliente, onde o Bernardinho só colocava ele para sacar em momentos decisivos. Ele ia lá, sacava, fazia 4 aces seguidos, é um cara que a gente tem aqui como de uma mentalidade super focada no objetivo dele, né, que era a medalha de ouro. O Lucão, que é um dos maiores centrais do mundo, tem 2,10 metros e está na seleção, vai jogar Paris 2024. O Maurício, que muitos de vocês conhecem, né, que foi levantador também, bicampeão olímpico. Hoje o Maurício trabalha com palestras, com outros projetos sociais. Ele dirige um time também em Campinas, que joga na Superliga. A doutora Mariana Cocusa, que é uma médica ginecologista e obstetra, também sempre está dando dicas para adolescentes. Ela tem uma filha adolescente de 12 anos. O que eu falo também para vocês hoje, gente, é muito difícil uma pessoa separar o CPF do CNPJ, né? Então, a doutora Mariana, ela é uma médica super conceituada do Einstein e outros hospitais, mas ela sempre leva conteúdos da vida pessoal ali, né? Então, acho que hoje faz toda a diferença ali para um influenciador ou uma pessoa que quer passar alguma credibilidade para as pessoas, porque é de verdade, né? Não é vou separar o que eu faço no consultório e vou separar o que eu faço na vida real. Se alguém me perguntasse, eu faço um Instagram pessoal e um Instagram profissional, eu falaria, junta tudo, que é isso que vai ser o sucesso do seu negócio, né? O Milton Leite, que é um jornalista e narrador esportivo do Sport TV e da Globo, que tem aquele bordão, que beleza, ele é um cara querido, assim, também incrível. O Raulzinho, que joga basquete na NBA, no time de Wizards. A gente ainda não sabe se ele vai continuar nesse time na próxima temporada, porque ele é free agent, então ele tem que esperar todos os jogadores serem contratados para que algum time escolha ele para jogar. Então a gente vai saber isso mais ou menos em julho. O Lucarelli, que é um dos maiores ponteiros do mundo hoje, joga na seleção, vai jogar Paris 2024. O Serginho, que é um dos maiores líberos do mundo, tem uma história incrível. Quem sabe um dia a gente consegue trazer ele aqui também para falar com vocês, que ele tem uma história de vida impressionante, foi vendedor de água sanitária na rua, aquelas combis que vendiam um monte de material de limpeza, e ele se tornou o que se tornou porque o voleibol para ele era o que trazia um prato de comida na casa dele, então ele tem uma história muito incrível, assim. O Thiago Splitter, que hoje é assistente técnico da Brooklyn Nets, da NBA, e também assistente técnico da Seleção Brasileira de Basquete. O Tite, a gente faz toda a parte de marcas para ele, as maiores campanhas dentro dos anos de Copa a gente que faz, toda a parte de intermediação, de captação. A Tota Magalhães, que é uma atleta da Seleção Brasileira de Ciclismo, ela tem 20 anos, é fofa, querida também, já no mundo do ciclismo ela é super conhecida, muito querida.
A Vanessa Menga, pelo sobrenome, vocês podem adivinhar que ela é a minha irmã. Foi com ela que eu comecei. Em 99, ela ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano de Winnipeg, e a partir daí começaram a surgir algumas oportunidades para ela fora a quadra, e eu que comecei a cuidar. Eu falo que ela é minha escola, foi com ela que eu fiz um monte de contrato horroroso. Fiz muitas coisas que hoje eu faria diferente, mas muitas coisas certas também. Até hoje ela tem muito trabalho, faz muitas clínicas para o mundo corporativo de tênis, então eu falo que ela é minha escola, foi com ela que eu aprendi, e ela que me abriu aí portas para outros atletas entrarem, né? A Verônica Hipólito, que também tem uma história incrível, quero um dia trazer para vocês também, para vocês baterem um papo. Para atleta, tem uma história de vida maravilhosa, tá sempre feliz, por mais tudo que já tenha acontecido com a saúde dela, ela tá aí, não sei se vocês acompanharam ela durante a Paralimpíada, ela foi uma das comentaristas do Sport TV, arrasou, e ela é muito fofa. A Virgínia tem só 16 anos, é uma skatista que ela compete diretamente com a Fadinha, que todo mundo conhece. Ela é uma promessa também bem incrível. Johansson Nascimento, que também é um paratleta, muito fofo, muito querido, que hoje faz parte do Comitê Paralímpico para ajudar, né, os paratletas. E é isso. Então, esses são os nossos talentos que a gente cuida de toda a parte 360, né? Então, qualquer marca que queira se associar com eles, a gente cuida aqui na AMA de tudo, desde precificar quanto custa uma campanha, até contrato, acompanhar aquela campanha, entregas, relatórios, a gente faz toda essa parte. E aqui tem uma outra área da AMA, então tem essa área de gestão de imagem, né, que é um pilar, que a gente chama, e a gente tem essa área de curadoria de talentos para campanhas e ações, que é onde entram os influenciadores quando a gente fala, quando uma marca tem um dinheiro e ela quer investir em influenciadores. Então, o que elas trazem para a gente? Elas trazem o que elas gostariam, e a gente vai achar aquela melhor celebridade, aquele melhor asset para aquela campanha. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, depois também eu posso mandar os links para vocês darem uma olhada, são campanhas incríveis que a gente gosta muito, e que tem um carinho especial aqui na AMA. Tem essa campanha que foi filmada em Machu Picchu, que a gente colocou o Pedro Andrade, do Pedro pelo Mundo, e a Mel Franck, que é a esposa do Rodrigo Santoro, para contar a história desse Samsung Gear, que é um relógio da Samsung. O Leon e a Nilce foram convidados para fazer o Unpack Global do celular S10 em São Francisco, para o mundo inteiro, foi um marco na carreira deles também. O Leon é tão genial que ele encontrou um dia o presidente mundial da Samsung num jantar, e ele falou assim, nossa, por que vocês não fazem um editor de vídeo dentro do celular? Aí ele ficou com aquilo, ficou pensando, 6 meses depois desse encontro, a secretária do presidente ligou para o Leon, falou assim, Leon, o presidente ficou pensando no que você falou, você não pode redigir para a gente como você acha que seria legal esse editor de filmes e tal dentro de um celular? E aí o Leon fez lá, né, todo geek, fez 6 páginas contando como que ele gostaria, né, como ele edita vídeos, como que seria legal ter dentro do celular. E tá, mandou. Na cabeça do Leon, ele falou assim, meu, passou, né? Aí deu 3 meses, o pessoal da Samsung lá de fora ligou pra gente e falou assim, olha, a gente escutou o que o Leon falou, a gente fez uma parceria com a Adobe e no próximo S10 a gente vai colocar o programa que o Leon pediu. E a gente gostaria que ele apresentasse esse novo feature do celular para o mundo inteiro. Então foi uma coisa assim incrível, que foi um marco assim na vida deles mesmo, deles apresentarem para o mundo inteiro, né, esse novo feature dentro desse celular, e entender, né, que eu falo para todo mundo, né, você não ter medo de colocar suas ideias, aquilo que você quer, por mais que seja o presidente de uma Samsung mundial, o Leon estava ali, olha, acho que vocês deviam fazer isso, e é isso que a gente às vezes se depara na nossa vida, né, de ter vontade de fazer algumas coisas e acaba que a gente não fala, tem medo, tem receio, então isso é uma prova de que a gente pode falar o que a gente quer, sonhar, e quem sabe isso acontece, né? Então esse evento foi um trabalho muito importante para a gente. Aqui foi um lançamento também de um celular. Eu coloco muito a Samsung aqui, porque a Samsung a gente atende eles já há mais de 6 anos nessa área de curadoria de influenciadores, talentos, para as campanhas, né? Aqui foi um lançamento também de um celular, onde a gente conseguiu
colocar uma orquestra sinfônica junto com o DJ Alok para tocar no lançamento, e a gente trouxe outras celebridades, influenciadores para ajudar nesse lançamento, né? Então, as celebridades estavam lá para fazer postagens, para contar um pouquinho do evento, então a gente conseguiu sustentar aí a campanha por alguns dias dentro das redes sociais. Aqui também é uma campanha muito feliz para a gente, com os Gêmeos, né, esses artistas incríveis que o mundo inteiro conhece. Eles são super difíceis de fazer campanha com as marcas, mas isso era uma chance imperdível quando a Samsung procurou a gente e falou assim, olha, a gente tem um tablet que você vai poder desenhar no tablet e depois a gente pode mandar, imprimir, pode fazer, não sei o quê, e a gente queria alguém para poder fazer essa campanha. Na hora veio, vamos chamar os Gêmeos, né, e a gente tem uma proximidade, né, com eles, e foi super bacana o approach, e a gente fez essa campanha que é incrível, depois também eu vou mandar, isso foi dentro do ateliê deles, a gente fez o lançamento dentro do ateliê, foi muito legal. Aqui foi uma campanha, a última campanha de Sul América com o Rodrigo Santoro, a gente que fez essa curadoria, a gente fez a intermediação, negociamos o contrato do Rodrigo Santoro, acompanhamos toda a gravação do comercial, a gente acompanha durante esse 1 ano de contrato, né, o contrato já acabou, a gente não renovou, mas a gente faz todo esse trabalho. Foi uma campanha também muito especial, que a gente filmou ela na pandemia, com uma equipe super reduzida, e depois a gente entendeu que dá para filmar com uma equipe reduzida dentro de um set, não precisa ter aquele montão de gente, que a campanha fica linda do mesmo jeito, e era um eu mais velho falando para o eu mais novo, né? Essa questão da saúde, de se cuidar. Então, essa é uma campanha linda, linda, linda. Aqui foi uma campanha também com a Camila Queiroz, e eu tenho uma história que hoje eu conto, mas ela foi num momento difícil, assim, eu tinha acabado de chegar em Nova York, que foi onde foi essa campanha, em 2017, e eu vou contar essa história para que vocês entendam quando a gente cuida, né, de uma ação, de um cliente, o que a gente faz? A gente passa um problema para o cliente ou tenta resolver primeiro, né? Então, essa história ela é incrível por conta disso. Então, eu cheguei em Nova York, foi tomar um café da manhã, e a Camila Queiroz ia chegar à noite, num voo à noite, para a gente gravar a campanha no dia seguinte. Aí ela me liga, ela fala assim, olha, a Globo decidiu antecipar a gravação do primeiro capítulo da novela que vai estrear, que eu vou ser a protagonista e tal, e vai ser tal hora, tal dia, e eu não vou conseguir chegar a tempo se eu for fazer o trabalho aí em Nova York. Aí eu falei, gente, é um unpack global, tá todo mundo esperando, a gente investiu tudo que a gente podia nessa campanha, Samsung Brasil, né, só tinha ela, a gente não tinha um plano B, o que a gente faz? Ela, não vou conseguir. Eu falei, não, Camila, a gente vai dar um jeito. Aí, liguei para umas pessoas, liguei para uma pessoa que eu sabia que tinha um jatinho, e eu perguntei quanto custava o jatinho, caríssimo o jatinho. Daí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Falo para o cliente que ferrou ou eu vou tentar resolver? Aí liguei para a Camila, falei, Camila, a nossa única solução, porque esse cliente, ele vai querer te dar outras campanhas, e é fato, a Samsung é super parceira no sentido de dar vários jobs. Eu falei, o jatinho custa tanto, eu pago metade, você paga metade, vamos fazer isso para você poder chegar na gravação? Ela falou, eu topo. E a gente fez, o cliente nunca soube, eu fui contar para a Samsung, tipo, mês passado, numa reunião, assim, então, assim, a gente resolveu um problema, é claro que a gente teve um gasto maior daquilo que a gente gostaria, né, mas a gente conseguiu resolver, o cliente ficou super feliz e deu tudo certo no final. Então, eu quis contar essa história porque tem vezes que a gente fala, olha o que está acontecendo, a gente desiste ou a gente tenta resolver, né? Então, aqui na AMA a gente sempre tem a prioridade de resolver as coisas da melhor forma, né? Que eu acho que a solução para a doença, para a morte não existe, mas para as outras coisas a gente consegue resolver se a gente ter calma, se a gente ter sensibilidade, e a gente consegue organizar tudo da melhor forma. E aqui algumas outras campanhas que eu só coloquei aqui para ilustrar para vocês, que a gente faz, sejam elas offline ou online, sempre colocando algum influenciador, algum talento para essas campanhas. Então, vou passar assim mais ou menos por cima, só para vocês olharem, depois eu posso até dividir essa apresentação com vocês, se vocês quiserem para ter. E aqui é uma outra área, então mostrei para vocês a área de gestão de carreira, mostrei a área de atendimento às marcas, né, onde a gente procura ali os talentos e os assets para as campanhas,
E aqui, essa área de palestrantes internacionais. A gente tem uma parceria com 3 agências dos Estados Unidos, onde a gente coloca personagens de fora, sejam eles super famosos, ou um CEO do Walmart, um CEO de algum outro da Amazon, né? Depende do que as empresas querem. Eu estou aqui na XP porque a XP tem um evento em agosto que chama Expert, e eles trazem alguns palestrantes de fora, então a gente está fazendo essa curadoria desse grande evento que a XP tem. Aqui é só para ilustrar algumas pessoas que fazem parte dessas agências lá de fora que a gente tem esse contato. Mas existem milhares de outras personalidades do mundo, né, de qualquer área lá fora. E aqui é para vocês entenderem como que a gente entrega uma campanha para um cliente. Então, aqui é um exemplo de uma campanha que a gente fez para Americanas, com o Coisa de Nerd, com o Leon e a Nilce. A gente tem uma ferramenta onde traz para a gente alguns resultados dessa ação, os big numbers, como que foi, a gente atendeu os KPIs da marca, não. Então, a gente entrega esse relatório no final para as empresas. E é isso, essa é a apresentação da AMA. Espero que vocês tenham gostado, se apaixonado por nós, como eu sou apaixonada pela AMA. E eu estou aqui para que vocês possam fazer qualquer pergunta, dúvidas. Camila, Júlia, fiquem super à vontade. Obrigada, Ali. Na verdade, a gente tem sim. Eu acho que o que, pelo menos para mim, assim, em termos práticos, fica um pouco com ponto de interrogação, assim, na parte prática, como que é feita essa conexão entre as marcas e os influenciadores? Então, assim, como é que você de fato faz esse match, seja você estando pelo lado do influenciador ou das marcas, né? A parte mais institucional que você está falando. Assim, como é que você identifica esse perfil e como que é feita a comunicação em si, o approach? Então, assim, vamos dar um exemplo, né? Então, a Samsung vai lançar um celular, um tablet, e eles querem um tablet que tem alguns features ali para criança. Então, a gente já sabe que a gente vai buscar mães e pais que tenham filhos. Então, celebridades, influenciadores que tenham filhos. E aí, a marca passa um briefing maior para a gente do que elas querem, e a gente traz algumas opções. E a marca às vezes fala para a gente, olha, a gente tem 100 mil reais para ativar, a gente tem 50 mil reais para ativar, a gente tem 20 mil reais para ativar. E a gente monta ali umas opções dessas pessoas e com as entregas que a gente acha que faz sentido, né? Então, às vezes a Samsung quer que faça com algum parceiro, então, com a Magalu. Então, aquele influenciador que foi contratado vai ter que colocar também o link de compra direta para a Magalu. Então, depende muito daquilo que o cliente quer, mas a gente já tem aqui, com esses anos de experiência, pessoas que são super legais de trabalhar, pessoas que entregam além daquilo que foi combinado, pessoas que podem trocar uma entrega ou outra que talvez no meio do job não fez tanto sentido, né? Porque tem gente que quer trocar, então custa tanto. Você vai pedir um vídeo a mais, custa tanto, né? Então a gente procura, e hoje em dia, assim, quem realmente consegue ficar para fazer trabalhos sustentáveis a longo prazo são aquelas pessoas legais mesmo, sabe? Que estão ali, vestem a camisa da marca, da empresa, para fazer a melhor entrega possível. E aí, Ali, pensando um pouco na questão da curadoria, da seleção dos influenciadores que são compatíveis com as marcas e com as campanhas. Você contou um pouquinho agora, falou, bom, se a marca está procurando algo para criança, eu vou procurar um influenciador que seja mães, que sejam pais. Mas como que você faz essa compatibilidade, né, entre marca e influenciador? Como que você gerencia isso? Então, existem várias, né? Primeiro que a gente precisa levantar se aquele influenciador já fez alguma coisa para o concorrente há pouco tempo. Então, isso primeiro, né? Se não está bloqueado no segmento, então vai fazer para um banco. Fez para alguma outra instituição financeira há pouco tempo? Ou tem algum contrato? Dá para fazer? A gente faz uma busca, já falou mal desse banco em algum momento? Não fez, sabe? São várias coisas assim que a gente precisa analisar, né? E mandar o briefing para esse influenciador ou para esse talento
para ele entender realmente, faz parte, é isso. Porque a gente gosta de pegar pessoas que a gente sabe realmente que aquele produto vai ser identificado com ela, e não simplesmente alguém que vai fazer Samsung e usa iPhone no dia a dia, né? Então a gente procura fazer esse tipo de seleção. Mas aqui a gente tem um time de várias pessoas, que a gente tem um grupo para cada trabalho novo. Olha, gente, a CVC quer fazer uma ação digital assim, assim, assado, pessoas que são do Nordeste, mulheres, 30 a mais, que tenham acima de 10 mil seguidores, ou que tenham acima de 100 mil. E aí aqui a gente faz uma busca total, a gente vai jogando ali todo mundo as ideias, quem a gente acha legal, quem não acha legal. A gente procura hoje ter, né, todo mundo, assim, diversidade, homens, mulheres, LGBTQIA+, a gente entende que uma campanha bem legal, a gente tem que englobar todo mundo para fazer uma entrega e ficar uma coisa real, né, para o consumidor. Beleza. E como é que é feita essa parte da precificação, Ali? Acho que normalmente, pelo menos para a gente, chega já uma coisa mais pronta, entendeu? Quando a gente vai revisar um contrato, etc. Já vem o valor é tanto, mas como é que é feita essa meta? Então, geralmente a gente entende como que está o engajamento, porque assim, hoje você pode ver, às vezes, uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores, mas o engajamento dela é super baixo. Ela não consegue engajar com aquilo que ela vai comunicar, né? Então, aqui a gente não precifica em relação a seguidores, a gente precifica em relação a engajamento mesmo, sabe? Em relação a comentários positivos, as conexões que aquela pessoa tem. Então, sei lá, vou dar um exemplo do Bruninho, que a gente tem aqui na AMA, né? O Bruninho hoje ele tem 1.600.000 seguidores. Mas não são só esses seguidores dele, ele tem um pool de conexões incríveis. Ele tem o Neymar, ele tem o Thiaguinho, ele tem o Medina, ele tem Ivete Sangalo, ele tem várias pessoas que vai agregar para o produto que ele for se relacionar ali, né? Então a gente hoje precifica dessa forma. E aí tem os vários preços, um post, um Reels, Stories, carrossel, né? Que é aquela coisa de 10 fotos, então tem diferentes preços aí. Mas o que eu procuro sempre fazer para as marcas, eu mando um valor e deixo ela super à vontade para ela querer construir comigo, sabe? Então, eu mandei um valor de uma entrega X, mas se ela quiser voltar para mim e falar, olha, não faz muito sentido isso, e eu só tenho isso de dinheiro, o que dá para a gente entregar? Dificilmente a gente nega um trabalho por conta de dinheiro. Claro que se eu pedir 100 e me vieram 1.000, aí eu vou falar, olha, não dá para a gente fazer, mas a gente sempre procura entender aquele momento da empresa também. Mas já existe mais ou menos, então, uma certa padronagem, assim, uma certa tabela, alguma coisa desse gênero ou não? Existe, mas de cada um. Não que, para aquela pessoa que tem 100 mil seguidores, o valor de um post é 10 mil reais. Não. A gente tem aqui mais ou menos, vou falar dos nossos, né? A gente tem um valor de um post mais um combo de stories do Bruno. Geralmente, né, fica ali num valor sei lá, o Tite não tem rede social, então as campanhas a gente nunca pode envolver rede social. O Bernardinho tem rede social, mas ele não curte fazer public post, então a gente não vende public post dele. Então, depende muito, assim, sabe? Depende da marca. Tem coisa até que o Bernardo já quis fazer, né? Então, às vezes ele ganha lá umas roupas da reserva, ele adora o Rony, que é o dono, então ele vai lá, ele fala obrigado, agradece. Então, assim, depende muito, assim, também da relação que você tem com a marca, né? Aí, da questão da negociação, mas a gente queria ouvir você falar um pouquinho mais como que você faz essa negociação com as marcas e os contratos. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Então, as negociações com as marcas é a parte que eu mais gosto. Na verdade, aqui na AMA eu tenho um time, mas eu que fico com essa parte de negociação. Eu gosto muito de precificar, de ir para uma mesa. E eu falo que eu sempre tenho que dar a palavra final. Tenho que, nem que seja 500 reais ali, eu tenho que falar, olha, você quer me dar 1.500, mas eu vou fechar por 2.000, tudo bem? Então, eu brinco, né, que eu acho que a gente sempre tem que tentar mostrar o nosso poder de negociação ali, quando a gente tem alguma coisa, eu falo assim, né, numa negociação,
quem é que tem vantagem naquela negociação? Quem tem alguma coisa fora da mesa, né? Então, se eu tenho o capitão da seleção, um dos maiores jogadores do mundo, campeão olímpico, e eu tô ali com aquela marca, eles não vão ter ninguém igual o Bruno. Então, eu posso cobrar um pouco a mais para chegar ali num denominador que eu quero, né? Eu sempre coloco um valor a mais, porque eu sei que vão sempre chorar. Então, a gente sempre deixa isso. E os contratos, a gente tem uma área jurídica aqui que cuida dos contratos, onde a gente já tem um contrato padrão, que a gente já colocou várias cláusulas que a gente entende que são importantes, como se a empresa se envolver em algum escândalo, se a empresa se envolver com corrupção, essas coisas que em algum momento pode dar alguma, né, coisa errada, a gente tem ali. Mas o processo, assim, quando ele entra redondinho e a gente consegue esquematizar, fica tudo fácil, assim, sabe? A gente nunca teve... Eu não me lembro de ter alguma quebra de contrato que fosse prejudicial, assim, sabe? Não tivemos isso ainda aqui, assim, não me lembro. E com relação até aos contratos, Ali, quando assim, as campanhas pequenas, né, que seja, sei lá, seja um post ou um Reels mesmo numa rede, no Instagram, até para esse tipo de demanda vocês também fazem contrato ou entra numa coisa mais informal? Não. Qualquer tipo de negociação, a gente até um evento onde não existe um acordo comercial no sentido de ter algum dinheiro para o talento, a gente faz um contrato. Beleza. Sempre a gente faz um contrato. A gente tem essa área jurídica mesmo para cuidar disso, sabe? Para que tudo que a gente tem aqui de dúvida, eles olhem para a gente e falam, pode ir, pode seguir, a gente sempre faz contrato. Agora eu vou colocar uma curiosidade do meu negócio. Eu não tenho um contrato com ninguém dos meus agenciados. Eles estão comigo porque eles querem, eu estou com eles porque eu quero. A gente não tem nenhuma obrigação contratual e eles estão comigo já, né, muitos anos, porque eu acho que quando essa minha relação com eles é uma relação tão íntima no sentido de confiança, que se eles não quiserem estar comigo, não vai ser um papel, um contrato que vai me obrigá-lo a ficar. Então, eu não tenho um contrato com os meus agenciados. Curioso. E num caso muito assim curioso, interessante. Interessante, mas assim, no caso de um problema, né, eventualmente, sei lá, igual esse caso que você contou da Camila Queiroz. Vamos supor que, sei lá, você não tivesse conseguido chegar nesse meio do caminho com ela e a Samsung tivesse ficado, né, danada da vida, do tipo, não importa, paguei, combinei, nana. Como é que você, entendeu? Não fica com medo um pouco nessa situação já existia um contrato da Samsung com ela, e eu tô ali no meio daquele contrato como interveniente, quem tá ali negociando aquilo lá. Mas quem é o seu cliente ali? Era a Samsung? No contrato. Na verdade, no fundo, os dois, a Camila e a Samsung. Entendi. O que você falou, Ju? Contando que, então, você quando entra como interveniente anuente nesses contratos, você não assume obrigações. A obrigação fica do seu influenciador, no fim das contas. Eu assumo obrigação no sentido de que eu que tenho que acompanhar o trabalho, né? Toda a aprovação é feita através de mim, todas as entregas são feitas através de mim, eu tenho ali a minha porcentagem do contrato, então, se der qualquer problema, eu também tenho que devolver a minha parte do contrato, não estou isenta disso, né? Até por uma questão do que eu acho certo, né? Eu faço parte ali, não é porque ela fez uma coisa errada e eu ganhei dinheiro nisso, eu não vou devolver para a marca, se no contrato está escrito isso. Mas quando eu falo da parte de gerenciamento de carreira mesmo, todas aquelas pessoas que vocês viram ali no início, que eu cuido, que eu sou empresária, eu não tenho um contrato com eles, nenhum. Eles sabem qual é a minha porcentagem, em todos os contratos eu entro como interveniente, eu recebo da mesma forma e a gente tem essa relação de cumplicidade há anos, assim. Legal. Super interessante. A Larissa tem uma pergunta, eu vou deixar ela fazer. Pode falar, Larissa. Cadê você? Deixa eu ver se eu te acho aqui, Larissa. Me achou? Oi, tudo bem? Achei. Tudo, e você? Tudo bem. Eu tenho uma curiosidade, principalmente agora que a gente tem aí a questão das redes sociais, os artistas estão presentes nesse ambiente, tem uma liberdade também, a mesma vitrine que mostra o trabalho é a vitrine que mostra a vida pessoal, né? Isso Como mesmo. vocês costumam lidar com crises? Por exemplo,
se manifestou de uma maneira não muito legal nas redes, ou teve aí uma situação em que se envolveu em alguma polêmica, às vezes envolvendo até questões pessoais. Como que vocês costumam trabalhar e gerir essa questão da crise, principalmente quando tem contratos aí em vigência, né? Então, a gente viu algumas situações. Desculpa. Não, imagina, se eu falar para vocês que eu já tive algum problema com as pessoas que eu cuido em relação a isso, se eu falar que eu já tive problema, eu vou mentir para vocês, mas o que eu costumo dizer, né? A cumplicidade é tanto com essas pessoas que a gente cuida, que meio que a gente já vai, assim, todos os dias, sabe? Munindo eles de como eles se portarem, o que fazerem, sempre trazer pra gente, né? Assim, algum deles vai fazer um post sobre alguma coisa, eles mandam pra gente, olha, tá legal escrever assim? O que que você acha? Você acha, né, que eu devo fazer isso, devo fazer aquilo? Então, assim, um exemplo, por exemplo, durante a pandemia, né, que as pessoas estavam sendo canceladas, quem estava saindo, quem estava fazendo e tal, não sei o que, eu mesma estava assim, né, achando pessoas horrorosas, e logo depois de um ano estava eu saindo, sabe? Então a gente julgava e depois a gente começou a fazer as coisas, mas quando, no caso, o Bruninho, vou dar um exemplo do Bruninho e do Lucarelli, né, eles tinham acabado de voltar da Itália, que eles estavam jogando lá e já tinha fechado lá por conta da pandemia, e eles vieram para o Brasil, e eles estavam loucos para treinar, louco para fazer, louco para qualquer coisa, e se viram presos dentro de casa, e eles queriam treinar. Imagina um jogador de vôlei que está acostumado a treinar e não podia treinar. E o que eles queriam fazer? Eles queriam ir para Floripa, onde tinha uma quadra lá que deixaram disponibilizados para eles treinarem. Como que a gente ia fazer isso sem que as pessoas vissem eles no aeroporto, viajando, fazendo alguma coisa e não caísse matando neles? Então a gente armou toda uma situação aonde eles comunicaram às pessoas que seguiam eles ali que eles estavam indo para Floripa para treinar. Então a gente montou lá uma situação deles abrirem uma caixinha de pergunta para falar sobre a situação, e não uma imprensa vê-los ali em Floripa que ia gerar um buzz todo e depois como é que a gente ia controlar isso? Então a gente procura se antecipar nas coisas aqui na AMA, sabe? A gente tem esse contato muito direto mesmo, né? Eles me chamam toda hora, querem falar alguma coisa, perguntam se é legal, não é legal. O Bruno, por exemplo, foi fazer um post no dia 7, né, 7 de setembro, falando que ele ama o Brasil, que ele joga pelo Brasil, e um monte de comentário como se ele fosse bolsonarista, e ele não tá ali, né? Ele usa a camisa da seleção, ele joga pelo país dele, então ele falou, nossa, o que eu faço? Eu apago os comentários, eu respondo, eu ignoro, sabe? Assim, então, a gente está aqui sempre para poder guiá-los da melhor forma. E a gente nunca teve mesmo essa questão de ter que gerenciar uma crise, sabe? Não me lembro de ter alguma coisa desse tipo, assim, mas acho que a melhor forma é você ser verdadeiro, né? Eu vejo aí algumas pessoas que erram, elas vão lá para as redes sociais e elas falam que realmente erraram. Eu acho que isso é legal, sabe? Você assumir que você errou e que você é um ser humano e que você quer daqui para frente ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que todo mundo é passível de erro, mas aqui a gente não teve nada, assim, grave, assim, sabe? De gerenciamento de carreira, assim. Eu falo, o Maurício Souza, que foi um jogador da seleção, né? Ele se politizou pra caramba, e eu falo, gente, imagina se eu cuidasse dele, o que ia acontecer comigo, o que eu ia fazer, né? Eu falo. E é isso, assim, né? Não sei também se eu tenho sorte, como que é nas minhas escolhas, mas a gente aqui sempre tá respaldado de muitas coisas. Mariana, eu acho até importante um ponto que você... Oi, desculpa, acho que eu cortei alguém. Desculpa eu, pode falar. Imagina, Camila, desculpa. Não, a verdade que eu ia colocar, que bem, na verdade, não sei se é muito sorte, mas eu acho que o fato de você ter uma parceria legal com seus agenciados, em que vocês têm a oportunidade de estudar juntos a melhor linha a ser seguida, a melhor estratégia, principalmente quando envolve um tema assim um pouco mais sensível, acaba sendo realmente algo que traz resultados positivos. E aí, pegando esse gancho, eu vou aproveitar e fazer minha última pergunta. Claro. Aproveitando que vocês têm esse trabalho de parceria e quando vocês fecham um trabalho, você mantém um contato muito próximo com seus agenciados, vocês costumam orientar também com relação às regras do CONAR? Vocês têm esse trabalho conjunto? Seus agenciados costumam se preocupar com essa questão? Super, a gente não faz nenhuma publicidade que não esteja ali marcado publicidade ou que esteja parceria paga, a gente não faz de jeito nenhum, até por uma questão, né, de preocupação do que pode acontecer lá, então
A gente está sempre informando tudo, sempre. Legal. Super obrigada. Até quando a gente vê alguma coisa errada que acontece, a gente manda, olha aí, tá vendo? A gente mostra o erro do outro para eles aprenderem também. Que legal. Obrigada. Mariana, você quer fazer a sua agora? Oi, Mariana. boa noite. Obrigada. Boa noite. Alessandra, foi sensacional sua exposição. Eu particularmente acho esse universo de influenciadores muito interessante. E Obrigada. fugindo um pouco não do tema, mas do assunto que vocês estavam, que eu também adorei as perguntas da Larissa, com relação à polêmica que teve hoje, não dizer bem polêmica, mas é um assunto que para mim apareceu muito nas redes sociais que eu uso, com relação à Boca Rosa. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas vazou o planejamento, ou todo mundo aqui, mas vazou basicamente um planejamento dos stories dela. Do que ela tem que fazer desde a hora que ela acorda até a hora dela dormir, né? Sim, e talvez nem seja, como ela é muito grande, eu acho que ela até tem uma equipe que também ajude ela nesse planejamento, porque eu achei bem intenso. E eu não estranhei muito, porque eu já tinha visto algumas pessoas que trabalham com influenciadores digitais recomendando fazer esse tipo de planejamento e de organização do seu dia, e também sugerindo horários que seriam estratégicos e tudo mais. Aí eu queria saber o que você acha disso, se você, eu acredito que você acha que seja relevante algum planejamento, mas se você acha algum planejamento assim tão no mesmo... basicamente seguindo, né, todos os dias uma rotina muito específica, se você considera isso relevante, e se isso pode prejudicar ou não o engajamento daquele influenciador, e se vocês utilizam, ou se vocês recomendam pelo menos esse tipo de prática, porque eu acho que facilita um pouco o trabalho, porque é um trabalho, né? Sim, claro. Eu acho que a gente precisa separar um pouquinho cada influenciador, cada talento, né? Eu acho que a Boca Rosa, ela vive disso, né? O ganha-pão dela é realmente as redes sociais. Então, eu imagino que essa rotina, assim, seja verdadeira e não vejo nada de errado nessa rotina. Eu acho que, inclusive, é baseado em resultados, né? Assim, e ela colocar ali alguma coisa do filho, momento do dia, vai ter um engajamento X. E aí as marcas que se dizem respeito a crianças vão querer acessá-la para isso, né? Então é tudo super pensado. Se o ganha-pão dela é ali, é a rede social, diferente, por exemplo, que aqui a gente não dá nenhum tipo de orientação, né? O que a gente fala mesmo é sejam verdadeiros sempre. O que eu falo para eles, mostra além daquilo que estão acostumados. Então, você é um jogador de vôlei, todo mundo que der um Google vai ver você jogando, vai ver você na quadra, vai ver você num vestiário, mas ele não vai ver você na sua casa. Como que você é um café da manhã, como que você é com os amigos. Então, acho que esse tipo de orientação eu dou. Eu dou também orientação no sentido, eu fechei uma campanha para o Lucarelli de Bozano. Acho que semana que vem vocês vão ver nas redes sociais dele ele fazendo alguma coisa para Bozano. Então, o que eu falo para ele? Eu falo, Luca, não esquece de postar um pouquinho todo dia no seu stories do seu dia a dia aí, para não ficar sem nada e vir uma publicidade e depois você não colocar nada, sabe? Então, esse tipo de orientação a gente dá também, mas a gente deixa muito livre aqui para que eles mostrem realmente o que eles são e não condenam ela dessa forma, porque ela é uma indústria, né? Ela tem uma equipe gigantesca que só cuida disso e muita gente que depende dela. Então, com certeza, aqueles horários e a rotina que colocaram para ela, com certeza é baseado em resultados. Pode ter certeza disso. Perfeito, obrigada. Imagina. Perguntas no chat, uma do Felipe e outra da Larissa Faustino. A do Felipe você acabou já respondendo, que ele perguntava se você tinha escritórios parceiros ou se você tem uma área de contratos, você já respondeu que tem, e quais são as cláusulas mais sensíveis nos contratos. E aí a Larissa pergunta o seguinte, esses contratos com influenciadores, eles são sempre pontuais? Exemplo, o objeto é um post e um story somente. Ou ele também é feito por prazo, por exemplo, pelo período de 6 meses, o influenciador fará não sei quantos posts, stories, etc. Hoje em dia, dificilmente vem uma proposta de uma campanha que tenha menos de um mês de uso de imagem. Geralmente, a marca ela quer que pelo menos tenha um mês de uso de imagem. E aí,
tem de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aí depende mesmo da quantidade de postagens, né? Então, vão ter 5 posts e 5 combos de stories. Aí vai ser um contrato aí de 6 meses, que aí a gente vai fazer 1 por mês. Então, depende muito. Aí, hoje em dia, existe até uma diferença se a marca vai impulsionar aquela publicação, se a marca vai colocar dinheiro para impulsionar aquela publicação. A gente, inclusive, passa um valor maior se ela vai impulsionar, porque isso vai chegar em mais gente. Então, se tem exclusividade, então, eu fechei Bozano para o Lucarelli, né? Veio o pedido com exclusividade, é que eu tenho um pensamento diferente. Para mim, se a marca me pede exclusividade ou não exclusividade, para mim tanto faz, porque para mim, a partir do momento que você fez um publi de um creme de corpo da Nivea, eu não vou mês que vem para a mesma pessoa fazer um creme de corpo da Monange, né? Porque eu acredito que isso é um queima-filme, isso não é legal, não é bacana ela ficar cada hora falando de uma marca. Então, aqui eu não precifico exclusividade ou não, que para mim tudo é exclusividade. A gente já tem essa cabeça aqui. Bom te ouvir, Ali, porque a gente vê a coisa prática, né? Nós advogados, a grande maioria do público aqui, eu imagino, são advogados. A BPI, ela é uma associação da propriedade industrial, intelectual, e temos muitos advogados aqui que trabalham com propriedade intelectual, mas é muito bom ouvir na prática. E aí, trazendo um pouquinho assim para o nosso lado, você acha que os influenciadores, hoje em dia, eles se preocupam em não usar as coisas sem ter autorização? Então, uma música, quando vai, sei lá, fazer um post, uma publi, ou uma imagem, uma fotografia, uma marca que é de alguém, sem ter autorização, você acha que tem essa preocupação que já vem do influenciador? Eu acho que isso é um trabalho em conjunto com a gente ou com o escritório que cuida deles, porque muitos influenciadores, se estão começando, não têm noção daquilo, não tem noção de que precisa pedir para alguém aquela música, não tem noção de que não pode usar uma imagem, sabe? Então, aqui a gente tem super esse cuidado, quando vai colocar, menos o Abdala Brothers, que usa as músicas de vários lugares. Pergunta. Que eles né, muitos DJs trazem músicas para eles e falam, pode usar, né? Mas a gente tem uma preocupação aqui, até porque hoje em dia, se você faz uma postagem com uma música que você não autorizou, daqui a um tempo aquilo lá vai sumir. O Instagram tá bem de olho nisso, sabe? Ele tira aquele negócio do ar e aí, como que você explica para a marca que você colocou uma coisa? Apesar de que quando você grava uns stories para uma publicidade, por exemplo, o Lucarelli gravou os stories e o post para a Bozano. A gente manda para o cliente aprova e volta para a gente, aí sim a gente publica, né? Então, a gente também não faz nada que a marca não tenha olhado, não tenha gostado. O que a gente tem colocado cada vez mais nas propostas é que a ideia, a criação do conteúdo é de propriedade das pessoas que a gente cuida. Então, o Leon e a Nilce, né, que fazem muitos conteúdos para o YouTube, a marca, ela vem com a ideia, agora ela não vai mandar o roteiro, porque eles não vão fazer um roteiro que já vem, sabe, todo quadradão, não. A gente, então, vem um texto lá de Bozano para o Lucarelli, não tem nada a ver o jeito que está falando, tem que falar do jeito dele, sabe? Então, a gente procura cada vez mais marcas que deixam essa liberdade criativa para os nossos agenciados e até para as pessoas que a gente intermedia também. Eu vou passar a primeira palavra para a Larissa. O Felipe fez uma pergunta, mas como a Larissa está com a câmera aberta, vamos privilegiar ela. Larissa, pode fazer sua pergunta. Oi, Larissa. Oi, boa noite. Fiz a pergunta no chat, fazer uma outra aqui também. Mas também uma curiosidade, como que é possível verificar o retorno desses influenciadores com as marcas? Porque eu penso assim, por exemplo, tem muitos que fazem, que eles, use meu cupom de desconto. E aí, é possível verificar quanto teve de venda com aquele cupom, mas em propagandas, enfim, publicidades que não tem esse cupom, como que vocês conseguem verificar o retorno? Então, as marcas, elas têm, as grandes, né, elas têm uma área que só trabalha com isso, para entender aonde chegou essa campanha, aonde ela foi. Então, se eu fiz uma campanha
sei lá, vou dar um exemplo. O Bruninho e o Bernardinho, eles são garotos propagandas do Banco Modal. Ninguém sabe. Eu recebo todos os dias pedido de orçamento de vários outros bancos. Se as pessoas tivessem identificado a imagem deles com o Banco Modal, eu não ia ficar recebendo pedido de outros bancos, certo? Né? Primeiro que eles não ativaram da forma como tem que ativar, não usaram da forma como tem que ativar, não levaram para as pessoas que eles gostariam de atingir, e só pelos e-mails que eu recebo, eu já sei que aquela campanha não foi atingida da forma como o cliente queria, né? Então, esse é um case que eu posso falar, olha, gente, vocês têm que fazer de outra forma. Do jeito que vocês estão fazendo, as pessoas não estão identificando. Quando eu não tenho um link parametrizado, mas existem outras coisas ali, existe uma hashtag, existe um @, que você pode olhar quantas vezes foi clicado, quantas vezes foi jogado para um site, não foi, quantos seguidores você ganhou ali, se teve crossover de seguidores entre mais de um influenciador da mesma campanha. Existem ferramentas hoje que você pode contratar que consegue te mostrar realmente como foi o desenvolvimento dessa campanha. Legal. Agora da pergunta do Felipe, ele falou assim, o que é mais importante para as marcas? A entrega de alcance, conversão em vendas no período da campanha, ou vai depender do tamanho do talento em si, né, do influenciador? Então, depende muito, né? Hoje era uma das coisas que eu estava conversando aqui com o pessoal da XP, né? Que existem influenciadores que eles utilizam para abrir contas e influenciadores que eles utilizam para que a XP fique mais conhecida. Então, depende muito qual é o objetivo daquela campanha, né? O que eles querem? Eles querem ter alguém que tenha um super engajamento com milhares de seguidores e que aquilo converta em venda para alguma coisa? Ou eles querem que a marca fique simplesmente conhecida? Depende muito do que a marca quer mesmo. E a gente busca esses influenciadores, esses talentos, de acordo com o objetivo principal da marca. Entendi. E aí, até pegando um gancho no que a gente estava discutindo antes, né, sobre essa questão que a Júlia trouxe, da proteção dos direitos de IPI, dos terceiros, né, se eles se preocupam. Você acha que também isso é uma coisa que as marcas, quando vão buscar os parceiros, é um diferencial, assim? Você acha que eles, de alguma forma, trazem isso? Eu acho que poderia existir um melhor preparo das marcas em relação a isso. O que a gente recebe hoje das marcas quando a gente fecha um trabalho? A gente recebe um do's e don'ts, né? O que pode e o que não pode. Muitas marcas nem mandam que a gente tem que colocar publicidade. A gente coloca porque a gente sabe que tem que colocar. E as marcas às vezes falam, não precisa, porque realmente o engajamento ele cai quando tem uma publicidade ali escrita. Mas é melhor que tenha um engajamento menor e que você não sofra nada depois, ou vamos sofrer e vamos ver o que vai acontecer, né? Então, pode até ser que aquela marca saiba de tudo, mas ela não está avisando a gente para colocar uma publicidade ali. Então, eu acho que as marcas ainda precisam ter um pouco mais de conhecimento nisso daí. Falando das marcas, obviamente sem te comprometer, mas tem algumas marcas que estão queimadas assim para os influenciadores, que os influenciadores falam assim, cara, com essas eu não quero trabalhar. E por que você acha que isso acontece? Qual seria o motivo disso acontecer? Eu acho que existem sim, tá? Tem poucas, mas existem às vezes marcas que nos procuram e a gente declina o trabalho, porque às vezes os processos são difíceis, às vezes é para você divulgar um produto e aquele produto não chega no momento que é para chegar, sabe? Assim, causa mais estresse no processo do que realmente o que vale o job em si e tal. Mas existem sim marcas que a gente não gosta de trabalhar. Isso existe. E ao contrário, Ali, também existe o contrário, assim, às vezes nem que esteja, não precisa estar com você, mas assim, no mercado todo mundo já sabe, não gostamos de trabalhar com influenciador tal. Como a gente faz essa curadoria para as marcas, e às vezes as marcas chegam para a gente com nomes, eu gostaria de fazer com essas pessoas, a gente já na hora fala, olha, essa a gente não trabalha, porque já deu problema, porque não entrega as coisas no prazo, sabe? Não veste a camisa. Então, a gente tem essa seleção natural aqui, sim. Existe. O pessoal fica na geladeira, então. Fica. A Fernanda Bezer está querendo fazer uma pergunta. Não vi. Desculpa, Fernanda, vai lá.
Oi, Oi, gente, Fernanda. boa noite. Oi, Ale. Tudo Ótimo bem? papo. Na verdade, eu Obrigada. teria várias perguntas para fazer, mas eu vou fazendo aos poucos. Você tocou num ponto agora super interessante, né, de algumas marcas com quem você prefere não trabalhar ou teve experiências ruins. Você tem algum processo de due diligence, né? Fazer uma pesquisa sobre uma marca que, não sei, alguém que você nunca conheceu, uma marca nova. E eu queria saber a sua opinião sobre os famigerados sorteios de iPhone de influenciadores. Nossa, você sabe que essa questão a gente nunca fez aqui, tá? Você pode olhar todos os nossos, fazer uma busca aí, a gente é algo que eu não acho legal e eu nunca fiz mesmo. E tem muita gente que faz, não condeno, mas eu acho que não cria um ambiente legal ali, sabe? De competitividade no sentido de ganhar um iPhone e sempre você tem que colocar um valor. Eu não acho legal esse tipo de campanha. E a gente teve uma empresa da área de saúde, de seguro-saúde, que nos procurou querendo associar a imagem do Bernardinho, é um plano de saúde novo no Rio de Janeiro, e que eu nunca tinha visto. E aí, o que primeiro eu faço eu penso assim, quem que eu conheço que pode me ajudar? Alguém do meio, né? Então, aí eu tenho uma administradora de planos de saúde que patrocina o Serginho, então eu liguei para um diretor de marketing lá e eu falei, olha, Lê, tem essa marca que procurou o Bernardo e tal, a gente vai fazer aqui uma pesquisa em tudo, reclame aqui, etc e tal, que a gente faz, mas eu queria saber, vocês do mercado, como que tá essa marca? E na hora, ele, né, como eu tenho essa relação, olha, não pega que essa marca tá fazendo coisa errada, essa marca não sei o quê, essa marca não sei o quê. Então, a gente tenta se respaldar de todas as formas, mas o que vale mesmo pra gente é alguém que a gente conhece, que está no meio, que fala pra gente, não vai. Aí a gente não vai, não importa o dinheiro que for, a gente não vai. Se acender uma luzinha vermelha, a gente declina. Sempre melhor. Posso fazer mais uma? Claro. Claro, por mim pode. Você falou, a gente conversou um pouco agora sobre direito à propriedade intelectual de terceiros, mas uma coisa que acontece bastante também é o uso indevido da imagem dos talentos. Você já se deparou com esse tipo de situação? Como é que você lida com isso? Já me deparei. A gente não só uso indevido de imagem com marcas que a gente não fechou, né? Então, e geralmente são marcas pequenas e que tá lá não sei aonde que a gente acha que nunca vai ficar sabendo e a gente sabe, sempre alguém printa, alguém manda e tal. Mas a gente também já teve gente que eu sou empresária e que estava no site de outra pessoa e outra pessoa vendendo e ela não falou comigo. Então, assim, né, não é só quando usa-se para uma marca, mas quando usam as nossas, assim, você, por exemplo, Fernanda, se você quiser vender uma campanha com o Bruninho, você pode vender ela, mas você vem falar comigo, você vem falar assim, olha, Ali, eu tenho uma campanha de carro para o Bruno e tal, você precifica para mim? Não esquece de colocar nesse valor a minha porcentagem, porque a gente dá porcentagem para as pessoas que a gente faz, né, qualquer parceiro. Então, mas você está me avisando, você chegou para mim e falou e eu precifiquei para você, agora tem muita gente no mercado, é um mercado que é muito complicado, existe aí uma prática de porcentagem no mercado que é devida e tem muita gente que cobra muito, muito a mais, que quando você vai ver no cliente final chegou um preço absurdo. Então, assim, é bem complicado. Essas coisas a gente tem que lidar de uma forma, às vezes, de parar de trabalhar com aquela agência, sabe? Porque quando a gente vai descobrir, ela cobrou muito mais do cliente do que aquilo que a gente realmente passou para ela. Interessante, obrigada. Imagina. Agora indo um pouco para o mundo dos influenciadores virtuais, dos avatares, tem algum influenciador seu que já está pensando? O que você acha? Traz um pouquinho aí da sua experiência e do que você está vendo com esses fenômenos tipo a Satiko, enfim, que estão aparecendo e que são influenciadores e que estão fazendo publicidade. A gente viu aí a Satiko, acho que ela foi para alguma semana de moda e postou e fez public post. Então, conta para a gente o que você acha e se tem alguém aí dos seus que já está pensando sobre isso.
Na verdade, quem começou com tudo isso foi a Lu da Magalu, né? A Lu da Magalu que depois que ela saiu na capa da revista, aí a gente para tudo, né? Não, eu acho que é incrível, eu acho que a gente está indo para um universo, né? Essa coisa do metaverso, dos NFTs, eu acho que a gente ainda precisa aprender muito, eu mesma, assim, eu tenho muito que aprender desse universo, desconheço, não tem ninguém aqui ainda que a gente pensou em transformar em um personagem virtual. Acho incrível se acontecer, se algum de vocês tiver alguma ideia e quiser propor pra gente. Mas eu acho incrível, eu acho que existem várias formas da gente comunicar alguma marca para alguém, né? Seja algo saudável, onde todo mundo ali está respeitando todo mundo, eu acho que não tem. Eu acho que qualquer coisa é super válida, assim, né? Quando é feito, bem feito, né? Acho que é bacana. Fazer mais uma pergunta ainda nesse ponto, porque muita gente está falando justamente, né, que a questão de você ter influenciadores que são avatares, que são virtuais, tem duas coisas muito positivas. Uma é que você consegue gerenciar a crise, você consegue fazer com que não tenha crise, porque tem alguém que está ali controlando o posicionamento. E a outra é que você consegue atingir, às vezes, públicos que talvez a personalidade não atingisse. Então, por exemplo, usando o mesmo caso da Satiko, que é o avatar da Sabrina, ela tem uma personalidade diferente da Sabrina. Ela faz coisas que a Sabrina não faria ou não faz. E aí a minha pergunta para você é, como que você acha que vai ficar? Porque assim, a gente não tem muitos casos ainda. Mas você tem uma celebridade que tem contratos, que tem parcerias e de repente vai ter o avatar que vai ter outros contratos, outros concorrentes, inclusive. Pode Exatamente. Ser, né? Como você vê? O que você vê aí? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, primeiro que a Karina, que é a irmã da Sabrina Sato, é empresária dela, é minha amiga, eu acho ela incrível, inteligentíssima, assim, tudo que é feito ali em volta de Sabrina Sato, a forma como é feito, não sei se vocês têm a mesma opinião, mas é tudo feito com muito, muito cuidado, sempre, sabe? Assim, há uma inteligência dentro dos negócios absurda, assim. E acho que é isso, eu acho que a criação de duas personas ali, né, que na verdade elas são a mesma, mas são diferentes, acho que é para isso. Eu acho que talvez, não sei, se na minha visão aí, talvez algumas coisas saturaram da Sabrina, no sentido com as marcas, do que ela já fez ou deixou de fazer, e aí aquele personagem ali, aquele boneco virtual, oportunidade de fazer outros negócios que talvez ela nunca vai poder fazer, sabe? Meu pensamento, eu acho que é bem esse estratégico e não tem como não pensar no financeiro, né? Porque atrai mais marcas, atrai mais dinheiro. Então, acho que ali se abriu um viés que, nossa, a gente não pode alcançar aquela marca porque eu tenho um contrato, mas por que a gente não cria um personagem que tem a ver comigo, mas que tem uma outra personalidade totalmente diferente, né? Então, acho que esse seria o meu pensamento, talvez. Legal. Ô, Ali, e aí pensando agora, saindo um pouco dos avatares, mas pensando nos micro-influenciadores, né? Qual a sua, assim, a relevância que você enxerga das marcas para eles? Assim, por que vale mais a pena, às vezes, contratar um deles e não um influenciador já com, né, mais seguidores e mais fama? Porque, assim, pelo que a gente está conversando, e até pelo que a gente vê na prática, às vezes parece que o número de seguidores não necessariamente, de fato, garante resultado. Porque, Sim, às vezes, um micro pode ter muito mais engajamento, igual você falou, do que um grande. Como é que você vê isso? Eu acho que cada vez mais as marcas estão olhando para essa parte de nano e micro influenciadores, né? Porque o nano também tem a sua importância. E é isso que você falou, engajamento, muitas vezes, Eu vou dar um exemplo prático. Eu sou uma pessoa que tenho 20 mil seguidores ali. Nunca busquei seguidores na minha vida. Tenho porque trabalho com pessoas que são conhecidas e talvez essas pessoas que são conhecidas gostam de mim porque eu trabalho com essas pessoas, né? E muitas vezes as minhas visualizações no Stories, às vezes, dependendo da época, tem mais do que talvez um agenciado que eu cuido, sabe? Então, e depende, né? Às vezes eu tenho pouca visualização, às vezes eu tenho muita, depende daquilo que eu tô mostrando e tal. Mas a Samsung, por exemplo, que é uma das marcas que a gente trabalha, esse ano de 2022 só está trabalhando na área
alguns lançamentos de mobile, de telefone, só com micro-influenciadores, não está trabalhando com macro-influenciadores. Eu acho que todos têm a sua importância, principalmente quando a marca ela quer segmentar uma região específica, sabe? Então, quando ela quer... Hoje em dia tem até o micro-influenciador que mora no bairro específico X, sabe? Então, assim, alguém que mora no Itaim, por exemplo, para fazer essa campanha. Alguém que mora no Morumbi. Então, tem até hoje esse tipo de segmentação para poder atingir, e às vezes dá muito mais resultado, o investimento é bem menor, e é super incrível. Bom, Ali, eu sei que você tem vários casos práticos e a gente gosta de ouvir, né? Então, assim, como a gente já está quase se encaminhando para o fim, você pode compartilhar um caso de uma parceria entre uma marca e um influenciador que você acha que foi um caso importante e que foi interessante? E como que foi um pouco esse processo de negociação, a execução da campanha, o pós-campanha? Conta aí algum case bacana para a gente. Então, eu acho que eu posso contar o Tite, por exemplo, né, que é o técnico da nossa seleção de futebol. Ele nunca tinha feito campanha, e a gente teve uma oportunidade até com a Samsung, na última Copa do Mundo, para ele ser o garoto propaganda da Samsung institucional. Então, tudo que se diz respeito às coisas da Samsung, seja geladeira, tudo que eles têm, televisão, o Tite faria parte daquilo. A negociação ela foi difícil porque os valores do Tite são altos, né? Ele é, o que todo mundo conhece, bem expressivo, mas o que foi muito legal foi a disponibilidade dele em fazer acontecer. Um cara que é técnico de futebol, mas que é uma das pessoas mais carismáticas que eu já vi na vida. Ele chegava no set, ele apertava a mão de todo mundo, ele saía só na hora que ele desse tchau para todo mundo. Ele fazia tudo que você podia imaginar, assim, ele é um cara incrível. Então, esse case, assim, foi a maior campanha que ele já teve, que a gente fechou em relação a valores, em relação a tempo de duração e tal. Então, esse foi, né, a gente tem muitas outras, mas, assim, esse foi muito especial, porque era como se ele estivesse fazendo pela primeira vez uma campanha, e a marca nunca imaginou que teria um técnico da seleção como o Tite ali para fazer todos os seus produtos, né? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer trazer alguma coisa? A gente ainda tem alguns minutinhos. Não sei se Camila também quer comentar mais alguma coisa, fazer alguma outra pergunta. Não, estou aqui. Na verdade, você falou, né? Se alguém tem ideia. Olha, eu não sei se é porque esse tema de Avatar está muito na minha cabeça, mas só de lembrar aqui os nomes que você botou, vários já vieram na minha cabeça de que seria legal. Mas enfim, eu acho que é legal isso que você falou. Uma coisa também que eu tenho visto, né? Pelo menos que tem chegado aqui também no escritório, como as pessoas estão buscando usar também, por exemplo, o próprio NFT, né? Como novas formas de se fazer negócio e de tentar, tipo, gerar um novo produto e tal. E acho que a tendência também é isso chegar nos influenciadores e de alguma forma eles estarem atrelados a isso, como um tipo de parceria. E acho legal, e acho bacana. Eu achei fantástico mesmo a sua forma de relacionamento com os seus clientes, assim, baseada 100%. Para vocês, advogados, vocês devem ficar loucos, né? Rola um arrepio, mas é interessante. Eu acho que é baseada na confiança. Eu acho que é legal, e assim, para quem está no jurídico, a gente está muito acostumado a tudo realmente estar no contrato, mas tem outras profissões que, apesar de ser muito importante, está tudo no papel, né? Porque o combinado não sai caro, a palavra vale muito ainda. Sim, é difícil muito. acreditar, mas tem. Assim, meu marido, por exemplo, é do mercado financeiro. Ele fala, cara, não importa, se um fornecedor meu falou um negócio para mim, não adianta ele me falar depois, está no contrato. Se tiver qualquer coisa e ele não cumprir a palavra dele, eu nunca mais contrato. E isso é verdade. Isso é legal você ver que tem nicho que a palavra vale muito, sabe? Eu acho que é uma coisa talvez meio old school, assim, mas eu gosto de perceber e torço muito para que continue dando certo, Ali. Obrigada. Eu acho que é aquilo que eu falei para vocês, né? A confiança para mim é isso que você falou também. Vale muito mais, sabe? Eu saber que eles estão comigo porque eles querem, que a gente tem uma troca ali aí no dia a dia, e não só uma troca comercial, mas uma troca relacionada a tudo.
e deito a minha cabeça no travesseiro em paz de que estou fazendo aquilo que eu posso por eles, e eu faço mesmo, assim, eu sou canceriana com ascendente em câncer, eu cuido até não poder mais, sabe, de qualquer coisa, precisou, eu tô ali para cuidar, para ajeitar, e eles também fazem isso por mim, isso eu tenho certeza. Menina, que bom. Não, mas acho que você já falou um pouco, porque como a Ali comentou, eu conheci ela no Rio to See. E no Rio to See você estava lá acompanhando os Abdallah Brothers, né? Isso, e a minha pergunta é essa, como que é isso? Você vai em todos os eventos dos influenciadores que você cuida? Tem alguns? Ou é você vai falando? Como que é esse relacionamento assim na prática? Então, hoje eu fico um pouco mais na parte estratégica, né, como CEO da AMA, eu até estou reorganizando a AMA em setores aqui, que como ela cresceu, em algum momento eu me perdi no sentido de olhar para a empresa e falar assim, não, você é a CEO da empresa, o relacionamento você tem que fazer, você não pode ficar mais na execução de algumas coisas, e eu fico, às vezes, na execução de algumas coisas que talvez não precisaria, né? E eu acabo indo em eventos que são mais importantes ou que eu preciso realmente conhecer aquele universo, né, da pessoa. Os meninos, o Salomão e o André, eu conheço eles há muito tempo, desde que eles eram mais jovens, de ir na casa deles e tal. Mas o universo deles e como eles cresceram, é só agora que eu comecei a cuidar da carreira deles, então eu precisava fazer uma imersão. Então, com eles eu estou indo em muitas coisas, estou acompanhando. Então, quando o Bernardinho dá uma palestra para uma empresa que é legal, que a gente vai ter alguma proximidade para algum outro negócio, eu vou. Eu não consigo estar em tudo, mas eu procuro sempre acompanhar alguma coisa de cada um, sabe? Então, sábado a Fegaray vai ter um evento da Nike que ela vai fazer, eu não vou poder porque eu tenho festa junina com as minhas filhas e para mim elas são prioridades, então a Gabi que vai acompanhá-la. E todo mundo aqui sabe disso, sabe? Todos os agenciados sabem que se eu não vou, alguém vai e alguém que também tenha o meu viés de amor, de carinho, vai estar lá para cuidar deles da melhor forma. Mas eu queria poder ir em tudo, mas eu não consigo. Eu quis falar, você a AMA, né, no caso. Sim, mas sempre alguém da AMA acompanha, tá? Sempre alguém da AMA tá em alguma... Hoje, por exemplo, a Gabi está em Foz do Iguaçu com a Bárbara Coelho, que a gente também cuida, que é apresentadora do Esporte Espetacular. Faz 2 dias que elas estão lá fazendo o evento. Eu não vou, o Bernardinho não vai acompanhado em algumas palestras que são Nordeste, alguma coisa assim mais longe, porque não precisa também, ele já faz com o pé nas costas, essas coisas. Então, mas a gente sempre procura estar em tudo, para que a gente... E assim, uma das coisas que a AMA faz, e que eu vejo que é diferente de outras pessoas que cuidam, a gente está ali para facilitar, a gente não está ali para falar assim, acabou o tempo, ó, chega, parou, acabou, foi contratado até agora. Aí pode tirar foto? Não pode tirar foto. Pelo contrário, nós somos pessoas ali que a gente está para aproximar aquele talento das pessoas que estão ali. Se a marca contratou, se a marca pagou, ela está ali para ser atendida da melhor forma. Então é isso que a gente vai fazer, sabe? Então eu passo para as meninas isso. Tá passando o horário da filmagem, não tem problema. Vamos chegar lá para o nosso talento e falar, olha, deu uma atrasadinha, tudo bem, vamos, não sei o quê, sorriso no rosto, vamos, a gente vai ganhar o cliente. Então o nosso papel está ali também para isso, sabe? Para não deixar aquele cara lá esmurecer, que fala, né? Tipo, ficar triste com aquilo, com aquela situação. Então, a gente está ali para facilitar e para fazer com que todo mundo fique bem ali em qualquer situação. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Senão, acho eu vou que deixar aqui no chat o meu @ do Instagram para vocês conhecerem. Eu vou deixar meu e-mail também para vocês, se vocês quiserem trocar figurinhas. Tá tudo ali no chat. E meu WhatsApp também, se vocês quiserem. Seu e-mail é algo incrível. alessandra@ama.com.você. Porque a gente fala que é a AMA com você. Então, a gente sempre fala para as pessoas isso. Ali, muito, muito, muito obrigada. Sim, você trouxe uma visão incrível e que acho que a gente, como nós, como a maioria aqui, advogados e advogadas,
A gente precisa ver um pouco como é mais na prática, como é do outro lado. Muitos que estamos aqui, muitas vezes estamos pelas marcas, menos às vezes pelos influenciadores. Então, ouvir você foi incrível. A gente não tem como te agradecer. Muito obrigada por topar, porque assim, a gente fez o convite para ela, falou, topo, na hora. E foi muito bom te ouvir, a gente te agradece muito. Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei super feliz, lisonjeada, como eu falei para vocês, eu nunca dei aula, né? Não é algo que eu faça, e é importante para mim ter essa troca também, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu tenho vontade de fazer mais, e trocar, e querer saber, e entender, e foi um prazer estar aqui com vocês. Foi 1h30 que passou assim voando, e eu fiquei muito feliz de conhecer todos vocês. Prazer é nosso. Muito, muito obrigada. E obrigada a todos também até por ficar com a gente aqui até agora, finalzinho da aula. Um beijo, Então, tá pessoal. bom. Até a próxima. Um Obrigada, beijão. Ali. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.